Aleluia! Como diz a música, solta o cabo da nau, mas a gente vai segurando esse barco. Aleluia! Abre aí comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, por favor. Eu tenho falado sobre a revelação do fruto. Espero que você tenha acompanhado aí. Se você não tem acompanhado, pega lá na internet. A gente tem todos os vídeos lá para você. E particularmente tem me abençoado muito. João capítulo 15. Nós temos falado sobre o que para a produção do fruto na nossa vida. E é interessante a gente ver isso aqui em João capítulo 15, verso 1 e verso 2, que diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Isso eu achei muito interessante, gente. O fato de que muitas vezes a gente fala que quando me aumenta aqui, Cris, por favor. Não diminui aqui não, por favor. O fato de que o ramo fora da videira não produz fruto. Obrigado. O ramo fora da videira não produz fruto. Mas aqui, Jesus está falando, olha só que interessante. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, o que Deus está falando aqui para a gente? Que eu só consigo colher resultados divinos, eu já falei sobre isso, se eu estiver semeando o padrão da vida de Deus constantemente na minha vida. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, que é uma decisão da nossa vida. Viver no Espírito é uma decisão que a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente decide viver no Espírito. Todos os dias a gente depende do Espírito Santo. Eu trouxe aqui João capítulo 15. Verso 4, verso 5, na versão de J.B. Phillips, que diz o seguinte, leia comigo na tela. Porque assim como um ramo não pode produzir qualquer fruto, a não ser que compartilhe da vida da videira, então você não pode produzir nada, a não ser que o quê? O que está escrito aí? Continue crescendo. Vira para o teu irmão e fala assim, continua crescendo. Isso, continue crescendo. Você não pode produzir fruto se você não continuar crescendo em mim, diz a palavra. Verso 5, eu sou a própria videira, vocês são os ramos. O homem que experimenta da minha vida e cuja vida eu compartilho é aquele que prova ser frutífero. Porque o fato é que separado de mim, você não pode fazer nada. Jesus aqui deixa bem claro que sem Ele a gente não pode fazer nada, mesmo estando nele. Mesmo estando em Cristo, nós dependemos dEle. Mesmo estando em Cristo, nós devemos estar conscientes de que nós estamos ligados a Ele, de que Ele é a fonte da nossa vida, de que Ele é a razão da nossa existência. Quantos aí estão comigo? Essa constância na nossa vida, nós estamos falando sobre constância. Qual é o inimigo que para essa produção de fruto? Anote aí se você ainda não anotou. A falta de constância. A falta de constância. E eu coloco mais uma frase para você. Frutificar depende da nossa constância. E é muito legal, essa palavra constância significa permanência na mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões, insistência inquebrável de convicção. Deus quer que a maneira como você começou na fé, você termine dessa mesma maneira. Ele fala para a igreja de Apocalipse, onde está o primeiro amor? E não é legal que ele vai apontando as coisas, ele vai apontando as coisas boas também. Olha, vocês estão fazendo isso, olha, eu louvo você por isso, eu louvo vocês por aquilo, mas onde está aquele primeiro amor? Porque o símbolo daquele primeiro amor era a constância. Era não abrir mão, era estar constantemente junto, é estar buscando a palavra, é a insistência inquebrável de convicção.
É você pegar aquele novo convertido, que entende as coisas de Deus, que está aberto para as coisas de Deus, e falar para ele, você tudo pode naquele que te fortalece. E ele pega. É igual o cachorro que abraça o osso, que morde o osso. Outro dia a gente deu não sei o que foi, acho que foi aqueles mocotó pro nosso cachorro, porque falaram que era bom. Bom para os dentes, é bom para o pelo, coisa e tal. Aí você tem que botar na água quente, né, para soltar os negócios, coisa e tal. Aí dentro para o cachorro. Meu Jesus amado, para tirar daquele bicho. Vira para o termo dele. Eu estou falando de constância, gente. Eu estou falando de insistência constante, inquebrável nas suas decisões. Eu estou falando de você perseverar, mesmo quando o mundo diz para você que você não pode agir em amor. Eu estou falando para você que é uma constância, mesmo quando o mundo diz para você que você não pode andar em alegria, que você não tem motivos para andar em alegria. E aí a palavra de Deus diz, eleva os meus olhos para o monte. Eu me lembro da onde vem a minha bênção. Eu me lembro quem é o meu Redentor. Por fim o meu Redentor se levantará. Eu me lembro, eu me encho. Ainda que a minha alma comece a me puxar para baixo, eu começo a me lembrar da palavra de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu não abro mão de andar na palavra. Então, gente, infelizmente, muitos querem frutificar sem serem constantes. E a gente começou a ver algumas marcas da nossa inconstância. João capítulo 15, verso 2, você está aberto aí. Diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? Ele o corta. E essa palavra cortar aqui, na realidade, é uma palavra que fala de levantar, como se uma âncora no meio de uma tempestade fosse levantada. Então a primeira marca que eu vejo é que inconstância traz instabilidade na nossa vida. E nós falamos que a nossa constância, na verdade, é a âncora da nossa alma. Anote aí Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus capítulo 6, verso 13 a verso 19, vai dizer que a esperança que nós temos nele é a âncora da nossa alma. E esperança é uma palavra muito legal. É uma expectativa positiva. É uma expectativa que você sabe que eu vou lá naquele lugar porque eu sei que Deus vai falar comigo. Eu vou abrir a palavra e vou ler a palavra porque eu sei que Deus vai falar comigo. É uma expectativa positiva de que Deus vai fazer alguma coisa. Essa é a âncora da nossa alma. A âncora da nossa alma está na esperança de quem Deus é. Aquele que fez a promessa é fiel. Não é só acreditar na promessa, gente. O mais importante não é acreditar na promessa. O mais importante é você saber que aquele que fez a promessa é fiel. Eu posso prometer muitas coisas para você, mas se você não acreditar em mim, não vai adiantar nada. Por isso o primeiro inimigo que a gente encontra é a instabilidade. Ou seja, aquele que estando nele não der fruto, na realidade o que acontece? Essa âncora se levanta. E a Bíblia diz que vem a tempestade, vem a chuva, e aquele que não está firmado sobre a rocha é levado. E nós estamos falando aqui para que você esteja firmado sobre a rocha. E eu digo para você, coloca mais uma vez a tua âncora, firma a tua âncora naquele que é fiel. Firma a tua âncora naquele que é fiel. Então, marcas da nossa inconstância. Número 1, inconstância traz instabilidade. Número 2, inconstância é parceira da procrastinação. E o que é procrastinar? Amanhã eu faço, pastor. É o empurrar com a barriga. Já ouviu esse? Não, mas está empurrando com a barriga. Não, amanhã eu me inscrevo para o curso. E a gente sempre fala aqui, o pessoal que tenta procrastinar para fazer inscrição na Atos aqui na Tijuca, sempre fica para 3 anos depois.
Porque a inscrição, quando bate aqui, o pessoal que não conseguiu já fica alerta. Quando é que é a próxima? Quando é que é o próximo ano? Então não adianta vir no próximo ano, porque já tem um montão de gente chovendo, correndo atrás do prejuízo. Aí eu falo para você, veja só, procrastinar é deixar de colher o que Deus tem para a sua vida. Procrastinar é deixar de colher o que Deus tem para a sua vida. Eclesiastes capítulo 11, verso 4, diz assim. Eclesiastes 11, 4. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Não, pastor, quando eu arrumar um emprego, eu vou começar a fazer isso. Não, quando eu arrumar isso na minha vida, aí eu vou me batizar. Quando eu, a Bíblia diz em Eclesiastes, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. A nossa esperança não está no tempo bom, a nossa esperança não está naquilo que o mundo nos dá, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus, gente. E a gente vai contra as circunstâncias. Há muito tempo atrás a gente cantava: se vento contrário ou mesmo um temporal, para Deus não há impossíveis. Eu creio sim, para Deus não há impossíveis. Eu creio sim. Por quê? Porque eu não abro mão daquilo que Deus falou para mim. Então vem os ventos, vem a tempestade, o inferno tenta e tenta mais uma vez, mas a minha vida está sobre a rocha. Porque eu sou constante naquilo que Deus diz. Diga, eu sou constante na minha crença, naquilo que Deus diz. Eu creio, diga, em quem Deus é. E aquilo que agrada a Deus é o meu prazer. Aleluia! Eu quero continuar hoje a marca da nossa inconstância número 3. Anote aí, por favor. Então, número 1, inconstância traz instabilidade. E eu falei isso da última vez, assim como o ponto número 2, inconstância é parceira da procrastinação. Número 3, anote aí. Inconstância bloqueia o nosso crescimento espiritual. Inconstância bloqueia o nosso crescimento espiritual. Eu falei para você da última vez algumas coisas no qual nós somos inconstantes. Curso de inglês. Quem está comigo? Aleluia. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava numa empresa multinacional e assim que eu comecei a fazer o inglês, eu falei: Senhor, que seja para a tua honra e para a tua glória, eu vou fazer por tua causa. E cara, você vai fazer. Eu estava fazendo no meio da semana, depois mudei para o sábado, e era 2 horas e pouca no sábado, direto 2 horas e meia, fiz curso de verão, estava todo mundo indo para a praia, eu estava lá estudando inglês, aleluia. Aí uma vez, presta atenção como é que são as coisas, a gente faz tudo com propósito. Deus coloca algo no teu coração, vai, pega e faz, porque Ele tem um propósito para isso. E Ele colocou isso no meu coração. Há um tempo depois eu comecei a trabalhar numa multinacional. E aí, depois de uns 2, 3 anos, o produto onde eu estava acabou. E aí eu falei: Senhor, e agora como é que vai ser? Senhor, está nas tuas mãos. Eu queria já ir, na época eu queria ir para fora do país, para estudar fora do país. E aí, Senhor, como é que vai ser? E sabe que Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Presta atenção nisso. E aí, minha gerente me chama e falou: Rafael, é o seguinte, o produto acabou e agora a única coisa que a gente tem para fazer é tentar te colocar no outro produto, mas você precisa saber inglês. Eu falei: eu sei. Quer fazer o teste? Fui fazer o teste. Passei. Trabalhei mais 2 anos no outro produto, aí o produto acabou. Só que aí eu já estava para ir para fora do país. Aí virei para o meu gerente e falei: cara, olha, o produto está acabando, mas eu estou para ir para fora do país. Será que vocês não conseguem me mandar embora? Rafael, a empresa não manda embora. Nunca manda embora, não é verdade? A empresa não manda embora, mas cara, eu gosto de você.
Ao favor de Deus, aleluia. Eu gosto de você. Vamos tentar uma coisa aqui. Você tem que fazer entrevista. Mas eu já vou falar para a entrevistadora que você não vai ter o perfil para entrar nessa vaga. Dito e feito, presta atenção. Me mandaram embora. Recebi o dinheiro da indenização. Vendi o meu carro. Fui para fora. Paguei todo o meu curso. 3 anos de curso. Fiz o curso sem dívida nenhuma. Sabe por quê? Porque eu fui constante lá no início. O que Deus tem preparado para você, Ele está te chamando para você ser constante. Porque a sua inconstância bloqueia o seu crescimento. Quantas pessoas são chamadas para serem líderes aqui na igreja, mas por causa da inconstância, não saem do patamar onde estão? Quantas vezes você foi visto como alguém que poderia ser um líder, mas por causa da nossa inconstância, as pessoas não podem depender de você? Aí é onde vem a palavra fiel. A palavra fiel, no grego, significa que eu posso depender de você. Constante, constantemente fiel. Então a nossa inconstância bloqueia o nosso crescimento espiritual. Inconstância, anote aí por favor, é a marca da nossa imaturidade espiritual. Inconstância é a marca da nossa imaturidade espiritual. Abra comigo em Efésios capítulo 4. Por favor. Quem está crescendo com Jesus, diga amém. Então a gente precisa ver esses pontos, para que a gente cresça de maneira correta. Efésios capítulo 4. Verso 14 e verso 15. Diz assim: para que não mais sejamos como o quê? Como meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Verso 15, antes, seguindo o quê? Seguindo a verdade, olha a constância, seguindo a verdade, seguindo a verdade, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Seguindo, olha só, é contínuo, seguindo, fala para o teu irmão, seguindo, vira para o teu outro irmão e fala assim, continua seguindo, seguindo a verdade em amor, gente, aleluia. Isso não te empolga, não? Nós começamos nessa série dizendo que quem nos capacita é o Espírito. Esse seguindo não é fruto do seu esforço. Esse seguindo é fruto do Espírito Santo na sua vida. Esse seguindo é a cooperação do meu espírito com aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando em nós. Você já não é aquilo que você era. Você é uma nova criatura chamado para seguir a verdade. Você é uma nova criatura chamado para seguir a verdade. Então, gente, o fruto do Espírito é um produto de maturidade. Mas para isso uma semente precisa ser plantada e deve ser cultivada de forma constante. Sabe aquele projetinho que você já fez quando você era pequeno, que seu filho faz, que seu neto vai fazer, aquele sementinha de feijão no algodão, no potinho de chambinho. Você botou, não adianta botar o feijão lá. Tem que botar o feijão, tem que botar o algodãozinho, porque vai funcionar como uma terra, tem que aguar, tem que cuidar, tem que ter luz, tem que ter solo, tem que ter água, e não aparece do nada. Tem que ser cultivado. É hoje, importa caminhar. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Mas pastor, você não sabe o que eu estou... Hoje, amanhã e depois. Mas você não sabe como é que é a minha família... Hoje, amanhã e depois.
E nós seguimos a verdade, nós não seguimos o padrão do mundo. Quem está comigo? Nós não seguimos o padrão do mundo, nós seguimos a verdade. A verdade é o nosso guia. A verdade é o nosso alicerce, a verdade é o nosso fundamento. Então, gente, pessoas imaturas são pessoas inconstantes, ouve só isso. Porque não se permitem permanecer constantes no mesmo lugar, com a mesma disposição, com o mesmo tempo, o suficiente para frutificar. Vem para cá, acha a igreja legal, e o pastor fala sobre o fruto, aleluia. Mas quando ele chega no verso 2, que aquele que não produz fruto, ele o corta. Não era isso que eu queria para a minha vida, não. Vá para outra igreja. Aí o pastor lá prega sobre o fruto. Quando chega no verso 2, o camarada sempre fica no verso 2. Não aguenta até o final. E a Bíblia diz, então, a Bíblia não, o Espírito Santo me diz, aleluia, que pessoas imaturas são pessoas inconstantes, porque não se permitem permanecer constantes no mesmo lugar. Você foi plantado aqui? Então permaneça no mesmo lugar, até você ver o fruto da sua vida, frutificando, edificando e dando glórias a Deus. Não se permita ser levado por todo vento de doutrina. Não, vai lá na outra igreja, porque lá na outra igreja tem fogo, tem poder, maravilhas, aleluia. Deus te plantou aqui, gente, é discernimento. Não é estar aqui, porque aqui é a melhor igreja no mundo. Não, nós somos, como o pastor Hélio diz, nós somos uma das embaixadas de Cristo. E quando nós oramos aqui sexta-feira, pastor Marquinhos está aqui para não me deixar mentir, nós oramos pelas igrejas que estão aqui ao nosso redor. Porque nós queremos que as pessoas que estão lá sejam edificadas. Elas não precisam vir para cá, porque nós não somos a única embaixada do reino. O corpo foi dividido. Você entende isso? Que existem muitas partes no corpo, é isso que eu quero dizer. E que Deus está abençoando lá, está abençoando aqui, e que você não foi plantado lá, você foi plantado aqui. Então aqui nós devemos florescer. Se você é visitante, me desculpa, aleluia. É que nós amamos a verdade ao ponto de ter que dizer que nós só florescemos se nós formos plantados. Plantados em Cristo, e Deus faz essa obra através da igreja local, gente. A igreja local não é invenção humana. Projetou para que você pudesse crescer. Deus projetou isso para que você pudesse crescer. Então preste atenção nisso, mais uma frase. O fruto precisa de tempo para se desenvolver. Ao aprendermos a confiar na palavra e nos submeter. O fruto precisa de tempo para se desenvolver. Ao aprendermos, eu estou aprendendo, você está aprendendo, a confiar na palavra e nos submeter ao Espírito em tudo. Abre comigo em Hebreus capítulo 5, por favor. Hebreus capítulo 5, do verso 11 até o verso 14. Hebreus capítulo 5, verso 11 até o verso 14, e eu estou lendo na King James atualizada. Diz assim: quanto a isso, e o escritor Hebreus então estava falando sobre Cristo sendo superior à aliança antiga. Então, quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes, o que diz aí na sua Bíblia? Tardios, indolentes, numa outra versão, preguiçosos para aprender. Diga assim, não está falando comigo. Ou seja, eu tenho muito o que falar com vocês, mas vocês são preguiçosos para aprender. Vocês acham que o pregador tem que fazer tudo para você. A Bíblia diz, eu vou falar isso numa parte da minha série mais para frente, em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 4, fala para nós buscarmos a sabedoria.
A sabedoria já está dizendo, uhul, estou aqui. Quem quiser vem me pegar. Sabe brincadeira de criança? Quem quiser vem me pegar. A sabedoria está gritando. A Bíblia diz que a sabedoria grita, chamando por você. Mas Provérbios capítulo 4 diz que nós devemos buscar, sobre tudo que você deve buscar, busque o entendimento, busque a sabedoria, busque revelação. Não seja preguiçoso para aprender. Aqui fala então de um esfriamento espiritual, gente. A falta de permanência. O que é o esfriamento espiritual? A falta de permanência na mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões. A gente vê isso, sabe onde? A gente vê isso muito na Atos. A gente que dá aula, eu que sou diretor da Atos, o Marquinhos está lá comigo em Niterói. A gente vê muito isso, a pessoa começa no fogo. Começa muito bem, aí daqui a pouco para chegar na Atos é difícil, para pegar um ônibus é difícil, aí bate o cansaço, porque trabalhou o dia inteiro. Mas cara, quem te chamou não foi Deus? Então o teu compromisso não é comigo, o teu compromisso é com Deus. Se o teu compromisso é com Deus, Ele é que te sustenta. Nós precisamos aprender a confiar na palavra e nos submeter ao Espírito em tudo. Aí a pessoa vem com as mais variadas desculpas. Pastor, não era bem isso que eu queria. Pastor, tá chato. Pastor, eu falei para ela, não é pregação não, é ensino. E ensino é ponto 1, parte A. Agora parte B. Volta na parte A, parte C, ponto 2, ponto 2A, ponto 2B, ponto 2C e metade do C. E fica no ponto C, e fica no ponto C, e fica no ponto C, e fica no ponto C. Aí já está metade dormindo. Mas é ensino. Paulo uma vez pregou e Eutico caiu de sono, cara. Porque ele estava com sono. Então cabe a nós, presta atenção, cabe a nós. Temos a responsabilidade de termos o ouvido aberto para aprender. O sono vai bater, gente. Você vem para cá nessa terça-feira, Deus está falando contigo, mas você abriu o teu coração. E Deus fala com aquele que está de coração aberto. Deus está falando, gente. Presta atenção, eu estou falando aqui, às vezes Deus está falando para você uma coisa totalmente diferente aí. Deus está falando às vezes com você, cara, eu vou suprir as tuas necessidades. A gente tem que estar aberto para o Espírito. A pregação é um veículo para aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Então presta atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Porque o Espírito Santo está falando com você para revelar para você aquilo que Ele quer que você faça. Então nós precisamos estar com o nosso espírito aberto, sermos ensináveis. Um dos elementos do fruto do Espírito é mansidão. E mansidão não é aquele camarada bobão, ele é manso. Bate nele, ele não faz nada. É um bocó. Antigamente seria o bocó, o bobão. Não é isso. Mansidão no grego significa espírito ensinável. Jesus disse, o que Jesus disse? Eu sou manso e humilde de coração. Jesus estava dizendo, eu tenho espírito ensinável. Porque a Bíblia diz que Jesus teve que aprender pelas coisas que sofreu. Olha só, gente. Então, volte aí, Hebreus capítulo 5. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar. Especialmente porque vos tornastes indolentes, preguiçosos, tardios para aprender. Verso 12. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, e Pedro fala que o leite espiritual é recomendado, mas tem faixa etária, gente. Tem faixa etária para o leite espiritual. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Verso 13. Ora, quem precisa alimentar-se de leite é ainda inexperiente. A palavra aqui, na King James, é traduzida como criança. Criança aqui é népios. E népios é uma criança de fralda. O inexperiente é o chupetinha. Bota aí, aleluia. Pode botar aí na versão moderna do pastor Rafa. O inexperiente é o chupetinha. Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é chupetinha.
e não tem experiência no ensino da justiça. E o ensino da justiça nos fala continuamente quem é o nosso Pai, aquilo que Jesus fez na obra da cruz por nós, e quem por isso nós somos, e dali nós somos constantes. Se Ele diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, eu continuo declarando que eu estou em Cristo, Ele é a minha justiça, Ele pagou o preço por mim, por isso eu posso entrar, permanecer e me aproximar ao trono da graça, onde eu acho graça e misericórdia para o tempo oportuno. Eu permaneço. Mas é preciso que eu continue sempre aprendendo no ensino da justiça, aprendendo que Jesus pagou o preço por mim e por você. Aleluia! E aí 1 Timóteo capítulo 3:16, anote aí, não vamos lá não. 1 Timóteo capítulo 3:16 diz que toda escritura é o quê? Inspirada, theopnestos, soprada por Deus. Toda escritura, toda a palavra, ela é soprada, ela tem o sopro de Deus. Quando você abre a palavra, aleluia. Quando você abre a palavra, espere Deus soprar vida dentro de você. Quando você abre, presta atenção, e não é leitura dinâmica, é deixar Deus falar com você. E aí Ele sopra vida. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, marque aí as cenas do próximo capítulo, já vai na expectativa. Não falte, terça, quinta, aleluia. Porque Deus quer soprar vida dentro de você, mas para isso eu preciso das escrituras. A palavra de Deus é Deus falando comigo, quem está comigo? A palavra de Deus é Deus falando comigo. Quando eu abro a palavra, eu estou esperando que Deus fale comigo. Eu espero, eu tenho expectativa. Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, diz aqui na King James. Para ministrar a verdade, para repreender o mal. Quantos aí sabem que na nossa jornada nós temos que acertar os nossos erros? Para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus está nos ensinando a maneira correta de viver. E a maneira correta de viver é a nossa constância no Espírito, é a nossa constância na palavra, é não deixar de se congregar, como diz a palavra. Para quê? Para que vocês se inspirem no amor, para que vocês se edifiquem no amor, diz a palavra. Não é vir para a igreja para sentar e ouvir uma mensagem. Nós nos congregamos para que nós possamos nos edificar no amor. É algo que Deus coloca para mim e para você. Efésios capítulo 4, verso 11 diz que Deus, Ele nos dá dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para treinar vocês, para que vocês possam fazer a obra do ministério. Ou seja, vocês fazem obra, são vocês que edificam os outros no amor. Quem está comigo? Está entendendo? Eu no ofício de pastor, eu no ofício de mestre, dou aqui uma palavra para que vocês sejam estimulados a praticar a verdade. E praticar a verdade não começa depois não, começa logo depois do culto, começa durante o culto, aleluia. Quando o pastor fala, vira para o teu irmão e abençoa o teu irmão, aleluia. É toda oportunidade, Verso 14 então de Hebreus capítulo 5. E ele diz assim: no entanto, o alimento sólido é para os adultos. Está escrito aí adultos na sua Bíblia. No grego é a palavra teleios. E teleios, olha só o que significa: algo completo. Amadurecimento, tanto mental quanto moralmente no seu caráter. Ou seja, o alimento sólido é para aquele que está frutificando. Eu falei para você que o fruto é a evidência do nosso amadurecimento, de que nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Então o alimento sólido é para aquele que está amadurecendo, tanto mental quanto moralmente no seu caráter. Continue aí comigo. Os quais pelo exercício constante da fé. Os quais pelo exercício constante da fé. Como é que a gente chega nesse amadurecimento? No exercício constante da fé. E se a gente não se mantiver firmes na fé, nós na realidade estamos mostrando a nossa imaturidade espiritual.
E ele fala, você quer chegar nesse alimento sólido para os adultos, essas pessoas que são moralmente completas, moralmente amadurecidas, são aqueles que pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. E Deus quer com que você cresça, gente. Deus não está votando para que você não cresça. Deus está votando para que você cresça. Deus está aqui do outro lado dizendo para você, vamos lá, você vai conseguir. Ao rodear-nos a nuvem de testemunhas, chegando e falando, vamos lá, você vai conseguir. Vamos lá, Deus vê valor em você. Não desista, não desista. Deus deu um propósito para você vir ao culto de terça-feira. Não desista. Deus falou para vir na quinta-feira também. Então não desista. E Deus continua falando para você vir no domingo. Não desista. Como diz o pastor Hélio, domingo sempre aparece um parente. Aleluia. Ainda mais quando você faz um propósito diante de Deus. Tudo que o mundo quer, gente, é que você não seja constante. Tudo que o mundo quer é com que eu não seja constante. Deus está nos chamando para a nossa constância. Me mostra uma pessoa constante naquilo que ela fala e você vai ver uma pessoa crescendo espiritualmente. J.B. Phillips, a gente leu em João capítulo 15, verso 4, porque assim como o ramo não pode produzir qualquer fruto, a não ser que compartilhe da vida da videira, então você não pode produzir nada, a não ser que continue crescendo em mim. Continue crescendo em mim. Continue crescendo em mim. E ponto número 4. Então ponto número 1, vamos lá. Ponto número 1. Marcas da nossa inconstância. Inconstância traz instabilidade. Número 2, inconstância é parceira da nossa procrastinação. Número 3, inconstância bloqueia o nosso crescimento espiritual. E ponto número 4, inconstância não nos leva a lugar algum. Inconstância não nos leva a lugar algum. Eu quero ler 2 textos para a gente terminar. Anote mais uma frase para você. Inconstância é um caminho sem direção. Inconstância é um caminho sem direção. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 18, por favor. Depois nós vamos para Tiago. Primeira Reis, capítulo 18, verso 21. Diz assim: e Elias chegou todo o povo, chegou para o povo inteiro, e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão titubear entre 2 pensamentos? Hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje Deus faz, amanhã Ele já não faz. Hoje Deus é, amanhã talvez Ele não seja. Até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? E Ele fala: se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal, segui-o. Ou seja, escolhe um, por favor. Decidam-se. Como Josué falou, gente, olha, se você quer seguir a Deus, beleza. Se você não quer, nós vamos nos manter. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos dar o padrão. Se vocês querem seguir alguma coisa, como diz o apóstolo Paulo, sede então meus imitadores. Olha só a ousadia de Paulo. Sede meus imitadores. Ele não diz porque eu sou um cara legal, porque eu sou um cara inteligente. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo estava colocando a cara a tapa. Se eu não estiver seguindo a Cristo, não me sigam. É o que Paulo estava dizendo. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. A minha responsabilidade com você é seguir a Cristo, para que você possa seguir Cristo em mim. Não é o nosso nome que vale, não são os discípulos do pastor Rafa, não são os discípulos de fulano de tal, nós somos discípulos de Cristo.
E nós não fazemos discípulos para nós mesmos. Preste atenção nisso. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos. Nós apontamos Cristo. O fruto do Espírito é a marca de Cristo em nós, para que outras pessoas possam ver Deus através de mim e de você. Não é para ver o quanto você ama, o quanto você é alegre, o quanto eu ando em paz, o quanto eu sou paciente. Não é a marca da nossa espiritualidade, é a marca de Cristo em nós. É a marca do Espírito Santo em nós. É nossa vida apontando para Ele sempre. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Porque inconstância não vai levar vocês a lugar nenhum. Tiago capítulo 1. E é justamente isso, gente. O que é estar em Cristo sem produzir fruto? É ser inconstante. Interessante que o povo não respondeu nada. Era a hora do povo fazer como os levitas. Moisés perguntou: quem é que está com Deus aí? Os levitas correram. E eles foram escolhidos porque eles escolheram permanecer com Deus. Os levitas não foram escolhidos porque eles eram uma classe super especial. Eles foram escolhidos porque eles abriram o coração para Deus e eles foram com Deus. Muitos são chamados. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos são constantes. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que se mantêm constantes. Tiago capítulo 1, vamos terminar com esse capítulo. Verso 1 até o verso 8. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do... Johnny, toca lá para mim, por favor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saúde. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Que é isso, pastor? Esse apóstolo Tiago devia estar muito doido. Tende por motivo de grande alegria o passardes, não é por uma não, por várias provações. Thlipsis é a palavra aqui. Pressão. Sabe quando você acha que estão te pressionando lá no teu trabalho? O apóstolo Tiago diz: é uma grande oportunidade para você deixar o fruto do Espírito agir. Da vez o apóstolo Tiago fala: fica a dica, hashtag fica a dica. Deixa a alegria fluir através de você, gente. Eu tenho alegria, você tem alegria. Eu tenho paz, você tem paz, porque nós estamos ligados na mesma videira. Quem está comigo? Nós estamos ligados na mesma videira. E o apóstolo Tiago fala que é uma grande oportunidade que eu e você temos para expressar o fruto do Espírito. Verso 3, sabendo que há aprovação da vossa fé. Hebreus fala para nós sermos constantes na fé. Isso quer dizer que a nossa fé é provada. Cada vez que a minha fé é aprovada. Ou seja, a sua fé vai ser provada. Pelo menos essa música você conhece. Aleluia. Sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Olha só, Deus está moldando o teu caráter. Deus está moldando a sua vida com o fruto do Espírito. Deus está moldando a sua vida. Não saia daqui achando que você não tem mais oportunidade, porque talvez você tenha sido inconstante. Essa é uma grande oportunidade para você mudar de pensamento, mudar de ação, mudar de percepção, olhar para Cristo dizendo: é Ele quem faz em mim o querer e o realizar. É Ele quem está formando isso dentro de mim. Eu estou ligado a Cristo. Eu estou em Cristo, portanto, a vossa aprovação da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Aqui a palavra é teleios, para que vocês sejam adultos espirituais, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria,
Peça a Deus. E eu posso dizer, se algum de vós tem andado de forma inconstante e precisa de sabedoria, para que essa revelação não somente caia no seu coração, mas com que você possa agir, peça a Deus. Peça a Deus. E o apóstolo Tiago continua dizendo que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dado. Ou seja, Deus quer ver o teu crescimento, Deus quer com que você cresça, Deus quer com que você progrida, Deus quer com que você avance no conhecimento dEle. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. O Senhor está nos chamando nessa noite, mais uma vez, a nós sermos constantes nele. Constantes. Para que você se lembre que aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la. Ele está moldando você, Ele está moldando a sua vida, Ele está moldando o seu destino, Ele está moldando o propósito que Ele tem para você, Ele está moldando a tua família, através da sua vida. Ele está usando a sabedoria que Ele depositou dentro de você para moldar as pessoas no seu trabalho. Você está sendo agente de salvação, quem está comigo? Você está sendo agente de expansão. Você está sendo agente de revelação da palavra. O reino de Deus está sendo estabelecido através da sua vida. Mas Deus precisa de pessoas constantes para fazer isso. E a gente quer, dia após dia, poder dizer para Deus: Senhor, conta comigo. Conta comigo, Senhor. E chegar no momento da aprovação, e o Senhor poder dizer para a gente: servo bom e fiel. Servo bom, porque a aprovação da nossa fé, Deus quer com que você seja aprovado. Seja encontrado uma pessoa que seja constante e invariável. Uma pessoa que Deus fale e você siga as ordens de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Ou seja, com que a gente consiga mostrar para esse mundo que nós somos filhos dele, através das nossas decisões. Fique de pé comigo, por favor. Através das nossas escolhas, através daquilo que nós falamos, através dos compromissos que nós firmamos. Hoje a gente tem que assinar contrato para tudo. O advogado está aqui que não me deixa mentir. Não adianta mais de palavra. O ditado que vale hoje é: palavras o vento leva. Que tal se a gente voltasse a ser constante nas nossas palavras, nos nossos compromissos? Como é que a gente consegue isso? Peça, porém, a Deus, que a tudo dá liberalmente e não segura. Deus quer ver você progredindo. Deus quer ver a sua constância, que é obra dele na sua vida. Constância de fé, constância de crença. Eu estou com esse verso no meu coração: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Senhor, muito obrigado por falar conosco, por nos ensinar. Senhor, estamos com o nosso coração aberto para Ti, meu Rei, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado por nos empurrar para frente e não nos puxar para trás, Pai. Obrigado porque a nossa vida avança. Obrigado porque os nossos passos são dirigidos por Ti, Senhor.
E muitas vezes temos que correr contigo, e muitas vezes temos que andar contigo, e muitas vezes nos sentamos aos teus pés, e logo depois nos levantamos e caminhamos e agimos, Senhor. É com base na tua obra, no teu Espírito, é com base no teu ritmo. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, então nós pratiquemos e vivamos e consigamos seguir a orientação do Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Lembra que nós falamos que a esperança é a âncora da alma da nossa vida. A esperança no quê? Que Deus, aquele que fez a promessa, é fiel. Então se firma nisso nessa semana. Se firma nisso nessa semana, na esperança de quem Deus é, na esperança de quem você é em Cristo, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, sabendo que Ele está fazendo a obra em mim e em você. Você não está sozinho. Você não é um vaso de barro largado. A Bíblia fala que você é vaso de barro para a honra dEle. Para que a glória seja dele. Para que a glória seja dele, Ele está trabalhando em mim e em você. Você não está largado, o teu ministério não está esquecido. Deus olha para o teu coração e Deus sabe do tempo de preparação que você precisa para essa nova fase. Então Ele está investindo em você, enquanto você se abre para investir tempo nele e sentar como Maria e ouvir a voz de Deus, porque essa é a melhor parte que Deus está esperando de você. Agora Ele está limpando a tua mentalidade para que você possa agir em uma nova dimensão. Aleluia. Obrigado, meu rei. Obrigado, Senhor. O dom é inefável, Ele deu. E é Ele quem mantém, é Ele quem mantém, é Ele quem sustenta. Ele tem sonhos grandes, Ele tem planos grandes para você. Então, Senhor, nós estamos aqui. Queremos te agradecer, Senhor, por essa vida que Tu colocasses dentro de nós. Muito obrigado. Será que você pode gastar 2 minutinhos agradecendo a Deus porque Ele está trabalhando em você? Será que você pode abrir os seus lábios e agradecer? Senhor, obrigado, porque Tu estás trabalhando em mim. Obrigado porque eu não estou sozinho. Obrigado porque essa obra é Tua. Obrigado porque eu sou o Teu filho e Tu és o meu Pai. E Tu supres cada uma das minhas necessidades segundo a Tua riqueza em glória. Não segundo as riquezas desse mundo, mas segundo as Tuas riquezas. Pai, obrigado por poder estar num país onde ainda nós podemos nos congregar quando nós quisermos, onde nós podemos ouvir a Tua palavra até pela internet, aleluia, onde nós podemos ouvir a Tua verdade e ouvir de novo porque está lá gravado. Senhor, então fala conosco mais uma vez, fala conosco de novo, dirige a nossa vida, treina os nossos ouvidos como de discípulo. Ele desperta os meus ouvidos, diz Isaías, como de discípulo. Todas as manhãs Ele me instrui, Ele me ensina. Vou terminar com João capítulo 8, verso 31. Para a gente terminar, aleluia. João capítulo 8, eu leio para você rapidinho antes da gente se despedir. Antes de eu pedir para você dar um abraço em 39 pessoas, aleluia. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E a frase não termina aí, a frase começa aqui: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem são os discípulos? Os que permanecem na palavra. Diga, os que permanecem na palavra são os discípulos. Aí vem o verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que é liberto? O que conhece a verdade. Quem é que conhece a verdade? Os discípulos. Quem são os discípulos? Os que permanecem na palavra. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração.
Seja constante na palavra, seja constante no estudo da verdade, seja constante em abrir o teu coração, para que o Espírito Santo continue moldando você até o dia da vinda dele. Amém? Então dê mais um abraço em 39 pessoas, como prometido, aleluia. E Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, uma noite de paz. Graças a Deus, Deus te abençoe. Você que nos acompanha pela internet, Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite de sono. A gente se vê novamente na quinta-feira, hein? Quinta-feira eu continuo. Aleluia. Deus te abençoe.